Sejam muito bem-vindos, terráqueos, a este programa maravilhoso. Que saudade que eu estava de mais uma gravação, mais um convidado, mais novidade. E é óbvio que eu tenho que começar agradecendo a todas essas pessoas maravilhosas envolvidas neste projeto. Quero agradecer ao Léo Dresch, meu diretor maravilhoso, a Cartuno Design, que fez toda essa nave espacial, a nossa abertura, todo esse design incrível. Isabela Lia, minha assessora, Mafê Crepaldi, minha produtora, Raul Ferreira Neto, da RFN Studios. Obrigada, Raul, por nos receber na sua casa. A Silvinha, do canal Empreender. Afinal de contas, canal Empreender, assistir já é um bom negócio. E a Band News por nos receber na sua casa. Muito obrigada, Grupo Bandeirantes. Eu estou muito feliz de estar aqui neste programa que não é um podcast, não é um game, não é uma entrevista e muito provavelmente não seja desse planeta. Diretor, roda a vinheta pra mim. E hoje eu trago esse convidado maravilhoso, meu amigo querido, que é uma pessoa muito famosa. Você deve ter conhecido ele da televisão, de alguns programas, mas eu vou dizer mais, porque ele é um grande empresário. Olha, ele já vendeu colchão, ele já trabalhou em diversos mercados, ele já teve mais de uma empresa e ele está aqui para te ensinar a fazer negócio, porque ele sabe muito bem de mercado financeiro. Ele veio diretamente de uma Lua Irã, da Lua Irã, não é mesmo? É isso mesmo. E aí, meu amigo de Irã, quem é você? Bem, tudo bem, Fê? Salão, tudo bem, meu povo, como vocês estão? Bom, pode já se revelar? Você pode se revelar? Vocês podem achar estranho, mas eu vim da Lua Irã. Mas quem veio do Irã, que tem essa planeta, sou eu. Tudo bem? Essa como alegria! você tá? Gente, o Chay é uma alegria, juro pra vocês. O Chay, vocês devem conhecer ele de diversos realities. E o que é mais legal, né, Chay? As pessoas pouco conhecem a sua história como empresário, né, amigo? É isso mesmo. É uma coisa que é um dor mesmo, sabia? Falei, gente, eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem, eu fiz muita coisa, eu trabalhei com muitas coisas. Tive duas empresas, hoje estou no terceiro empresa, então... Para que a gente não fala sobre isso? E os meus conteúdos no Instagram, eu sempre tento levar para esse lado o empreendedorismo, falo sobre as vendas, falo sobre investimento, para que as pessoas entenderem que é o Chayanne, não? Para as pessoas conhecerem o Chayanne de verdade, quem é o Chayanne de verdade no dia a dia. Uhum. Não só apenas um Chayanne que participou do reality ou etc. Chay, é engraçado, porque as pessoas, elas, exatamente isso, né? Elas te veem no reality. Você sentiu muita diferença quando você veio? Porque você já tá há 8 anos, quanto tempo você tá aqui? 9 anos agora. 9 anos, né? Uhum. Você sentiu muita diferença no mercado do Irã? Do mercado, falando em termos de negócio. Uhum. O mercado do Irã, qual é a característica do empresário iraniano e do empresário brasileiro, que você vê muita diferença, ou pouca diferença, ou algo parecido, enfim? Eu acredito que assim, lá no Irã as pessoas insistem mais, né, em seus objetivos. E aqui as pessoas desistem mais fácil. Uhum. Digamos, uma grande diferença entre um empresário iraniano e um empresário brasileiro. As pessoas, uns empresários iranianos, eu vejo que eles insistem muito nos seus objetivos até chegar. Agora aqui já não. Aqui eu vejo que as pessoas têm uma ideia, começam a ideia, vão no meio e desiste muito fácil. Então essa é a diferença, e eu acredito que quem não desiste tão fácil, consegue ter sucesso. Conforme que você vê, os empresários de sucesso, eles quebram diversos problemas e no final eles conseguem vencer. E uma similaridade? Uma coisa que você acha parecida entre o empresário iraniano e o brasileiro? Entre empresário iraniano e brasileiro. Trabalha muito. Os dois trabalham muito. A gente trabalha 24, a gente trabalha muito. Apesar que muitas vezes as pessoas acham que o empresário tá muito fácil, não trabalho nada, só tá aí ganhando dinheiro, todo mundo tá trabalhando, ele tá trabalhando menos, mas é verdade, não é isso. A verdade é que o empresário, ele trabalha mais que todo mundo, dorme mais tarde, acorda mais cedo,
corre atrás dos novos projetos, novos braços para a sua empresa, para que consiga fazer a empresa decolar. Você tem uma visão muito... E é engraçado, né? Porque você fez 2 reality shows. Sim. O Casamento às Cegas, A Fazenda, né? Sim. E é muito legal, porque, óbvio, eu que sou uma mentora, né? Que sou uma mentora de carreiras, de realities, de comunicação. Sim. Eu via muito do seu pensamento estratégico, porque um reality show se trata de um show da realidade, né? A gente sabe disso, um show da realidade. É verdade. Você tinha um paralelo de raciocínio entre o seu pensamento estratégico empresarial para um pensamento estratégico dentro de um reality? Assim, você ser um empresário, usar sua sabedoria para jogar, é um jogo, né? É um jogo, reality, claro. exatamente. Para ter estratégia dentro do jogo é muito bom, porque daí você ser um empresário abre sua mente para a vida. Né? Você ser um administrador de uma empresa, abre sua mente para a sua vida, para as pessoas que você vai convivendo dentro da sua vida, e o reality não vai fugir disso. Então, quando você tem uma visão ampla, uma visão maior, digamos, uma visão macro de um negócio, de um jogo, você consegue, né, evoluir mais fácil dentro do jogo. Sem dúvida. Digamos que você até vira mais polêmica, né? Porque você se envolve mais, que você faz mais ação, as pessoas buscam mais você para saber, né, sobre as coisas. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Eu lembro que quando eu saí da fazenda, tinha uma hora que os outros participantes estão dentro da casa de árvore e eles perguntam para mim, falam assim, Chay, se você tivesse aqui, o que você faria? Entendeu? Que loucura. Porque eu tinha essa visão ampla do jogo, eu tinha uma visão macro do jogo, entendeu? Então, os outros participantes sempre buscavam comigo saber uma estratégia para a gente seguir, sabe? Então, um empresário é isso. O empresário tem uma estratégia, uma visão macro do negócio. Qualquer negócio, qualquer área da vida. Você acha que o fato de você... Porque, assim, a vantagem de você ter trazido para sua rede social um público bem popular de reality show e etc. Hoje você fala de investimentos na sua rede, né? Você tem essa linguagem. Você acha que o fato de você ter trazido um público popular, né, de reality show, que é o público que está em casa, que assiste televisão todos os dias, é um público mais simples, você acha que de alguma forma você se sente também educando essa galera sobre o negócio? Esse é meu propósito. Tá. Exatamente esse é meu propósito, de educar o público que não tem esse convívio com os empresários. Porque, assim, um empresário já tem tudo. Já tem já tem dinheiro para fazer cursos, já tem tudo para conseguir chegar na sabedoria, chegar aonde que ele quer chegar. O meu propósito com um empresário conhecido, famoso, é levar esse conhecimento para as pessoas populares que não têm condição a estudar ou não têm condição a buscar essas informações. Então eu levo essas informações sobre investimento, sobre como montar negócio, sobre como diversificar meus investimentos, sobre como vender minha ideia, meu produto. Então tudo isso faz parte do mundo empresarial. Muita gente fala assim, pergunta para mim, Chay, você fala de vendas, ou você fala de investimento, ou você fala do mundo empresarial? Os três são a mesma coisa. Imagina uma máquina com várias engrenagens. Então você tem que... Se uma engrenagem não funcionar, outras partes, a máquina não vai funcionar, concorda? Concordo. Então, se você é um empresário, você tem que entender de investimento. Você não precisa ser especialista, mas você tem que entender de investimento. Se você é um empresário, você tem que saber como vender seu produto. Se você é um investidor, se você é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, você tem que saber como vender seu produto de investimento, né? Digamos, um assessor de investimento. Se não saber como vender seu produto de assessoria de investimento ou seu produto de investimento, não vai evoluir, não vai ter carteira, não vai conseguir crescer na vida profissional. Então, para mim, os três pilares se juntam e trabalhando junto você consegue crescer mais rápido. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei dessa história porque você já me contou, óbvio, né? A gente está fazendo um processo de mentoria de comunicação, inclusive para suas redes sociais. Exatamente. E palestras. Logo exato. Gente, chamem o Chay para palestrar, porque a palestra dele tá tão sensacional, vocês não sabem.
Eu queria que você contasse uma passagem, que é você falando um pouquinho sobre o colchão, como é que você abordava as pessoas, que você ia de casa em casa, você chegou a vender Exatamente. colchões, né? Você Exatamente. trabalhou numa empresa Na quando você veio pra verdade, cá? o que me levantou, me alavancou minha vida aqui no Brasil foi a minha empresa de colchão terapêutico. Muita gente lembra de mim, talvez alguém que tá assistindo agora vai lembrar de mim, eu fazia merchan na TV. Eu comecei minha primeira empresa, eu fundei minha primeira empresa com R$ 2 no bolso. Eu fui assaltado, Uhum. levaram meu carro, levaram minha vida, eu tinha só R$ 2 no bolso. Eu tava na delegacia. Olhei para esses R$ 2 e falei, cara, vou mudar minha vida. Eu não mereço viver isso. Não mereço. Voltei E para ainda em casa. outro país, sem Em falar outro direito o país, falava idioma. português enrolado. E eu falei, cara, eu não vim pra cá. Eu não vim da Lua pra cá, né? Da Do lua, outro entendeu? planeta pra cá, pra viver isso. Eu vim pra vencer. Na verdade, todos nós viemos pra vencer aqui. Uhum. É importante você mudar a chave do seu pensamento, sua visão sobre sua vida, que você vai ver que você vai conseguir crescer, conseguir evoluir. Todo mundo consegue. O ser humano consegue fazer o que ele quiser. Isso é a minha visão, tá? Tem muita gente que fala que não é todo mundo que é igual. Na minha visão, todos os seres humanos conseguem evoluir se eles quiserem, né? Tem que querer, basta querer. E agir. O resto vai acontecendo. Então, aí eu fundei minha empresa, eu não tinha dinheiro, foi lá, montei um site da empresa, na consignação, fio de bigode. Eu lembro, eu falei para o Adriano, meu amigo, Adriano, um beijo para você, você é testemunha disso. Eu cheguei lá no escritório dele e falei, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho cheque, nem tenho cartão. Só que eu sou vizinho aqui da rua, eu preciso montar um site aqui, não tenho dinheiro e eu quero que você me ajudasse. Aí ele falou, Segura um minuto. Segura um minuto, porque você vai continuar seu raciocínio. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho. Pode seguir. E eu falei para ele, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma ideia, quero fazer esse negócio e eu preciso ter um site. Porque assim, hoje se você não existir no online, sua loja física não vai existir. Então eu tava dando mentoria essa semana para uma pessoa, falei sobre isso. Falei, cara, se você não existir, se você não tem uma loja, se você não tem um endereço no digital, no online, você não existe. Sua loja física não existe. Melhor você ter um online e não ter o físico. Hoje a gente tá nesse nível. Sim. Então eu falei, preciso ter esse espaço na internet. Montei o site, eu lembro que deu R$ 2.000, esse valor, 2.500. Aí eu falei para ele, pô, eu vou te pagando conforme vou vendendo, né? Eu vou ganhando dinheiro, eu vou te pagando. Em 3, 4 parcelas eu fiquei de pagar ele. Aí ele montou o site, entregou para mim, eu peguei, foi para Sul, foi para Curitiba, não, Curitiba não, foi para Maringá. Lá tinha umas empresas, umas fábricas de colchão terapêutico. Fiz uma parceria com um deles, um tipo de sociedade. Não era exatamente uma sociedade, mas era uma sociedade. Ele produzia e eu vendia, e a gente tirava os custos, o que ficava de lucro, a gente dividia. Giovanni, meu primeiro sócio, um beijo pra você. Gente boa demais. Galera do Maringá são super receptivo, muito receptivo. Imagina, primeira vez que eu fui para Maringá, primeiro contato que eu tive com ele, ele me recepcionou, levou para Rio Paraná, a gente foi pescar, eu conheci a família dele e eu fui um estranho. Eu fui estrangeiro, e eles me recepcionaram tão bem que nunca vou esquecer. Enfim, montei a empresa, comecei a vender o colchão terapêutico porta a porta. Que imagina alguém bate na tua porta, oi, tudo bem? Tudo consulta, fala assim, salão. Salão, e o mais curioso disso tudo é que assim, ninguém tem vontade, acordei de manhã, vou trocar de colchão. Ninguém pensa. Não é uma bala, nisso. por exemplo, vou comprar uma balinha, ou sei lá, vou comprar uma panela, digamos, para as mulheres que precisam de uma panela. Ou um pano, por exemplo. Não, é um colchão, cara. Um colchão terapêutico. O ticket médio era 5, 6 mil reais. Nossa, muito Com caro. um ticket médio bem alto, né? Era um colchão comum. Eu aprendi a vender, evoluir na minha empresa, na escola de vida.
Entendeu? Eu aprendi na rua, no dia a dia, batendo porta a porta, errei e acertei. Primeira técnica que eu aprendi né, nas vendas foi a abordagem. Eu percebi no decorrer de tempo que a abordagem que eu fazia com meus clientes, que a abordagem é o primeiro passo, o primeiro contato você com seu cliente. Então, se você não tem a abordagem adequada, você não vai conseguir finalizar teu processo de apresentação e a venda. Então, você tem que criar uma abordagem. Depende do seu produto, seu público, você tem que criar uma abordagem adequada para aquele negócio. Então, eu aprendi essas técnicas no dia a dia da minha vida na rua. Né? Eu não era rico para ter o dinheiro para ir na escola do Harvard, por exemplo. Não passei pela nenhuma mentoria para fazer isso e aprendi isso no dia a dia. E por eu ser essa pessoa, começar do zero, de uma pessoa do zero, literalmente, falava português enrolado, não falava bem português, não tinha dinheiro e era para mim, a única opção era vender e vencer. É isso. Vivendo disso. E eu acordava todo dia pensando nisso. Passava uma rua inteira, batia na porta né, da vizinhança, das pessoas que moravam, moradores de rua. No final do dia não vendia nenhum produto. E dia seguinte eu acordava com esperança, com pensamento positivo, voltava na outra rua para vender. Enfim, comecei a vender colchão porta a porta, consegui né, juntar um dinheirinho, consegui vender 5, 6 colchões, cada um me dava um lucro de R$2.000, deu uns 10, 12 mil no primeiro mês para mim de lucro, então paguei uma parcela do site que eu tinha, né, com dívida. No fio do né, bigode? paguei, no fio de devolvi, peguei meu fio de bigode, e aí eu paguei, me dá o fio de bigode e paguei. E foi assim que eu paguei meus compromissos e foi crescendo. Juntei uma grana e conversei com a Adriana. Falei, Adriana, eu preciso divulgar meu produto num rádio. Porque meu público era um público 60 a mais. Certo. E esse público escuta bastante rádio no período da manhã, né? E na época eu lembro que eu perguntei para a Adriana. Falei, Adriano, sua avó escuta qual tipo de rádio? Qual rádio que ela escuta? Aí ele falou, tem um rádio... Um tal de radialista chama Paulo Barbosa. Para quem não conhece Paulo Barbosa, ele era um dos maiores radialistas dos anos 90, né? E ele até um tempo atrás, antes de ele falecer, ele era uma pessoa muito, muito, muito querido no meio do rádio, né? Aí eu falei, então, beleza, a gente precisa ir, né, no rádio que ele tá para a gente divulgar meu produto. A gente pesquisou na internet, na época ele ficava na Rádio Terra. Fomos na Rádio Terra. Isso depois de 4 meses eu fazendo prospecções, né? Em cima do meu mailing, em cima da porta a porta e tal. Juntei uma grana e consegui ter um aporte para fazer o rádio. Fomos na Rádio Terra, encontrei com o Paulo Barbosa. Sabe, a energia bate? Bate, sim. E ele olhou para mim e falou, caraca, você... Tipo assim, cara, eu gostei da sua força de montagem, quer vencer, que tem de ser um negócio. Contei minha história para ele. Ele falou, não, bora fazer, eu vou dar o meu melhor para tu conseguir vender. E ele me adotou como um filho dele, né? Ele me chamava de filho. Então, eu adotei ele como um pai, um tio, né? Mais velho, e a gente virou meio que uma família. Então eu comecei a divulgar no rádio dele, ele fazia assim, ele dava bastante força na divulgação, eu também ficava bastante tempo. Esse bate-papo de tio e um tipo filho virou muito legal, ficou tão legal que parecia um quadro do rádio, do programa. E as pessoas começaram a gostar desse quadro, desse bate-papo, de trocar ideia, de saber sobre Irã. Eu fazia o merchan. Meu tempo de merchan era 2 minutos. No rádio chama testemunhal, que você usa a radialista também junto com quem divulga o produto. Meu tempo era 2 minutos, só que meu tempo sempre esticava para 8, 10 minutos. Por quê? Porque vem esse bate-papo de tio e sobrinho, né? Que é um sobrinho que vem do Irã, falando de cultura, falando das coisas, falando de vencer na vida e tal. Ficou muito legal esse período. Eu vivi, assim,
foi um dos períodos mais legais, mais divertido, que ganhei dinheiro, ganhei audiência e minha empresa cresceu na consequência, né? O rádio bombou, né? Uhum. Fiz com o Paulo, depois a gente foi para outro rádio com os outras radialistas e assim foi aumentando os canais de rádio que eu divulgava. E nisso, no início, sou eu, né? Eu tinha um call center, um 0800, que as pessoas ligavam para esse call center, telefone ficava gravado, eu mesmo entrava em contato, agendava a visita, ia na casa do cliente das pessoas e vendia o produto, no início. Tudo era eu. Eu era propaganda, eu era o merchan, eu respondia o tudo. atendimento, a venda, eu mesmo. Isso mesmo. Aí depois eu montei uma menina, na verdade, montei um call center, né? Eu coloquei uma menina lá no call center para atender o telefone. Ela agendava, eu fazia merchan, ela agendava, eu atendia o cliente. Depois, outra menina, e depois contratei mais vendedores e assim foi a empresa crescendo. Uhum. Eu comecei minha empresa em fevereiro de 2017. Primeiro ano a gente faturou 100 mil, 120 mil. Segundo ano faturei 2 milhões de reais. 2018 eu faturei 2 milhões de reais. Divulguei meu produto em vários canais de emissoras de TV. Por isso que muita gente na TV me conhece. Porque claro. eu fazia propaganda em vários canais. Rede TV, Rede Vida, Rede Brasil, Band, que estamos agora na Band. Exatamente. Na Band, eu fazia com Kátia Fonseca. Na Gazeta, muito, em todos os programas da Gazeta quase. E vários rádios no paralelo. Então, a gente teve um baita crescimento, né? Mas olha, eu vou te falar, Chay, e eu admiro tua história, tá? E assim, o que é mais legal é que as pessoas... Aliás, gente... Ele contou só um trechinho. Chama ele para dar palestra na sua empresa, que você vai ver a palestra dele, que é uma história... muito legal. Assim, muito legal. Eu conto a minha história, e minha história é uma história motivacional. Sim, sem dúvida. Muito legal minha história, assim, para pelos feedbacks que eu peguei das pessoas. Então, para seus vendedores venderem mais, precisa de motivação. Sim. Precisa ver um exemplo, uma pessoa que conseguiu. Exato. E eles usam essa pessoa como exemplo, como para mim também. Eu sempre busco as pessoas, referências. Por exemplo, Geraldo Rufino é uma referência para mim. Claro. É uma pessoa que eu admiro muito. Uhum. O Flávio Augusto, mandei para você, não falei? Sim, eu sou fã desse cara, porque as pessoas que viveram aquela que eles falam. Não é apenas uma teoria. Não é um empreendedor de palco, né? É um empreendedor de valendo. Exatamente. Empreendedor de palco é diferente de um empreendedor que viveu mesmo. E é lógico que o Nove Money não vai parar, sabe por quê, Chay? Sabe por quê? Porque chegou a hora de um quadro que só quem é empreendedor sabe do que eu tô falando. Roda a vinheta aí pra você dar uma olhada aqui que vem. No quadro Planetário da Sofrência, esse quadro incrível que a gente só sabe de verdades. Chay. Oi. Uma história real de um empreendedor raiz. Ele tava batendo no peito aqui, ó, gente. Batendo. Eu sou empreendedor raiz, eu tenho história pra contar, eu não sou empreendedor. Quebrei! Eu quebrei! Empreendedor raiz é aquilo que quebrou 3, 4, 5, 10, 20 vezes e conseguiu vencer. Isso. Eu quero uma dessas histórias aí de que se quebrou. Uma história curtinha que você possa contar pra gente. Depois de, 2018, faturar 2 milhões, eu tava voando, feliz. A empresa tava muito legal. Eu falei, cara, eu vou fazer um império. Como qualquer empreendedor fala assim, quando chega nesse nível, eu falei, cara, eu vou fazer um império. Uhum. Tava tudo muito bem. A equipe comercial cresceu. Eu tive representantes no Brasil inteiro, não, mas em vários estados. Bahia, Minas Gerais... Rio de Janeiro, lá no sul eu tinha em Curitiba, Santa Catarina, em São Paulo bastante, interior de São Paulo. A equipe cresceu, quando a equipe cresce, você tem que colocar as pessoas-chave para cuidar da equipe. Então eu tinha supervisores que cuidavam da equipe. Então supervisor para call center, supervisor para cuidar da equipe comercial. Entrou uma laranja podre dentro do nosso equipe. Que maravilhoso! Eu acredito que 99% dos empresários sofrem com essas laranjas podres, né? Porque laranja podre apodrece resto da caixa. Entrou um laranja podre um ligeiro
né? Inteligente na cabeça dele, entrou na equipe comercial e ele falou assim, galera, eu tenho uma ideia muito legal, vamos ganhar todo mundo dinheiro, porque não vamos deixar Chayanne ficar rico. A gente tá deixando um gringo rico no nosso país. Não vamos fazer isso. E todo mundo fala, uau, é verdade, vamos fazer isso. Não vamos deixar... Uau, que ideia brilhante, genial. vamos falir a nossa própria empresa, acho uma ideia genial. Nossa própria, onde que a gente tá levando pão para nossa casa. Ai, meu Deus. Né? E ninguém olhou que os momentos que cada um vem... Eu peguei... A maioria dos meus vendedores, eu peguei nos momentos difíceis da vida deles. E um dos vendedores que eu tinha... Nem quero expor o nome dele. Enfim, essa pessoa estava morando na Itacoaxetuba, num lugar péssimo, separado com a mulher, não tinha dinheiro, não tinha comida na geladeira, e ele me procurou, pediu emprego, peguei na mão dele, botei ele para trabalhar, e ele é uma pessoa que eu falei, cara, se todo mundo me trair nessa empresa, ele não vai me trair porque ele vai ter reconhecimento do que eu ajudei ele. Enfim, vem uma pessoa, uma laranja, vem com essa ideia genial e todo mundo caiu nesse papo. Qual era essa ideia genial? O Chayanne tá fazendo propaganda na TV e a gente tá fazendo visitas, né? Para atender os clientes e vender os produtos do Chai. Perfeito. Só que ele tá pagando 10% de comissão. Eu tenho uma fábrica que ele não faz propaganda, não dá visita, só que ele paga 20% de comissão nas prospecções. Vamos fazer o seguinte, a gente pega as visitas do Chai, clientes do Chai, e a gente vende o produto do concorrente da fábrica e ganha 20% de comissão. E assim a gente dobra nossos ganhos. Putz. E as pessoas acharam a ideia realmente genial. Começaram a vender o produto do concorrente e as nossas vendas começaram a cair. Só que eu tava fazendo propaganda quase em todas as emissoras. É uma nota que a gente tava pagando, né? As vendas começaram a cair. Primeiro mês caiu, sei lá, 20%, 30% das vendas, a receita caiu. E a gente precisava cobrir pagando as propagandas. Então, nossa receita ficou curtinho. Não ficou muito lucro pra gente. Segundo mês, nem conseguimos superar o valor de investimento nas mídias. Terceiro mês, nem metade do que a gente investia na mídia. E eu entrei no desespero. E nessa mesma época, entrou na época do greve de caminhoneiros. Nossa. Aumentou nossos custos de carro, de gasolina e tal. Detalhes, tá bom, gente? Eu pagava custo de gasolina para eles. Nossa. Visita calculada, recebia gasolina para chegar no cliente e tal. Então, eles usaram todos esses benefícios da nossa empresa, venderam do concorrente e dobraram, na cabeça deles, dobraram o ganho deles. No terceiro mês, a gente não aguentou, cortamos todas as propaganda, vamos rever tudo. Nesse mesmo tempo, chegou um pedido para mim, um pedido de um cliente que comprou um problema com uma problema técnica. Aí a gente pediu, fala assim, você tem que mandar a carta de garantia para a gente mandar assistência para vocês. Quando que mandou carta de garantia, no pedido, não era logo da nossa empresa. Aí a pessoa do call center, do suporte, mandou o pedido para mim, subiu o pedido para mim, eu falei, mas esse pedido não é nosso. E o pessoal falou, é justamente por isso que a gente quer entender o que está acontecendo. E todo mundo ficou confuso naquele momento. Tinha assinatura do nosso vendedor, adivinha quem era o vendedor? O laranja podre. Não. Aquele cara que tira ele do... Putz. Do buraco. Cara. Com o logo da outra empresa, telefone registrado dentro do nosso call center, o cliente, ou seja, o cliente tinha ligado para o nosso call center, só que a venda foi feita para outra empresa. A gente entrou em contato com o cliente falou, ó, eu liguei para vocês mandaram fulano de tal, ele veio, vendeu esse produto para mim, eu preciso de assistência. Daí a gente falou, ó, a empresa que te forneceu não foi a gente, foi outra pessoa. Então, a gente explicou a situação para cliente e acabou. Só que, gente, aquele dia eu queria quebrar meu escritório. Óbvio. Eu queria... também minha cabeça estava explodindo. O cara que você mais ajudou e foi muito sacana com você. O cara que mais eu ajudei, que eu nunca ia imaginar que ele ia me trair, me traiu.
E a gente ficou com uma dívida, assim, alta, uma dívida de 250 mil reais, mais ou menos. Isso eu tô falando de uma empresa que tinha mais ou menos 400 mil reais de caixa, tá? 400 e poucos mil pra de pagar caixa. todo mundo. A gente pagou as mídias e ainda sobrou para mim 200 mil reais de 220 mil de dívida. Nossa. E eu precisei financiar essa parte. Só que o que eu fiz? Demiti todo mundo. Infelizmente, não conseguia mais acreditar mais em ninguém. Que loucura. Cortei todas as propagandas, demiti todo mundo, fiquei com um vendedor e uma pessoa no call center, demiti todo mundo. O supervisor estava envolvido, tava todo mundo envolvido, muita gente estava envolvida. Muita gente. Porque eles pegavam, davam um pedacinho, tipo assim, para o call center. Lógico. Agenda, para mim, para um call center, você dá 200, 300 a mais no salário dela, ela vai ficar feliz. Uhum. R$1.000 que seja a mais, vai ficar feliz. Entendeu? Enfim, demiti todo mundo e recomecei a empresa do zero. Voltei para a rádio. Nessa época eu fazia só TV. Voltei para a rádio. Enfim, comecei minha empresa tudo do zero. 2019 isso. E na seguida vem a pandemia. Nossa. Quando é pra vir, vem tudo Maravilha, de uma Planetário vez. da Sofrência, versão 2. Pois é. Você vai ter que voltar aqui, Chay. Você tem muita história, isso cara. Mesmo. Aí vem pandemia, enfim. Mas é bom que empreendedor... as pessoas se identificam com isso, né? É isso mesmo. Muita gente se identifica e muita gente se identifica com essa parte da pandemia. Mas o empreendedor é isso, gente. É importante você não desistir. Você vai quebrar. Um empreendedor que não quebra não é empreendedor. Tem que quebrar. O Phil Knight tá aí, né, pra provar pra gente. O mesmo. Phil Knight, dono da Nike, faliu 7 vezes. Exatamente. Né? Na 8ª Exatamente. ele fez a Nike. Então acho que uma hora dá certo. Quanto que custou o logo? O logo da Nike custou $3,50. $3,50. Né? Pra quem lê o livro. Aliás, quem não lê o livro do Phil Knight, vale a dica. O livro do Phil Knight é bárbaro. E, peraí, que você ainda tem mais coisa pra fazer, viu? Bora. Ainda tem mais um quadro. Olha só o que vem por aí. Estamos com esse quadro maravilhoso, de frente com o ET. Se você algum momento assistiu televisão na sua vida e pudesse encontrar com o ET incrível, o ET veio para o Brasil, Chay, o ET veio para o Brasil, encontrou com você e olha só, se o ET perguntasse qual o melhor investimento para fazer, esse investimento seria? Em sabedoria. Encontrei com o ET em um evento, me aproximei para fazer networking com ele e disse... Tudo bem, você tem um rosto muito interessante, diferente. De onde que você veio? Maravilha, se eu tivesse que levar um ET para um reality, esse ET iria para qual reality do Brasil? Fazenda. É isso. Um ET começando um negócio de outro mundo, você diria para ele? Tenha muito paciência, porque até as pessoas entenderam como funciona o seu negócio vai demorar. Um ET veio trabalhar numa das maiores empresas do Brasil, virou um colaborador. E aí você diria para ele, qual é essa trajetória de carreira, ET? Não caia no papo dos outros colaboradores, foca no seu objetivo que você vai subir na carreira. Se você desse uma dica pro ET começar a vender algo no Brasil, ele diria? Trabalha em cima da sua abordagem. Para mim é primeira e mais essencial, abordagem dos seus clientes. Maravilha. Quem nasce em Saturno é anel ou planeta? ET. Gente, uma salva de palmas para esse convidado maravilhoso. Chay, obrigada pela sua participação, meu amigo. Também. Muito obrigada. Obrigado. De verdade, foi muito interessante ouvir tua história. Obrigado. Quem perdeu pode assistir o episódio completo no YouTube, né? Porque... Eu vou botar no meu também, no meu YouTube. Posso compartilhar no meu YouTube também? Por favor, vai ser uma honra para mim, meu amigo. Obrigada. Obrigado. E você não pode sair daí, sabe por quê? No próximo programa tem um convidado incrível de outro planeta, com outro negócio de outro mundo para você conhecer, combinado? Te espero semana que vem.